Eu vim falar hoje para cansados. Semana passada nós conversamos sobre oração, né? Sobre relacionamento com Deus. Está difícil, as pessoas estão tendo dificuldade, numa grande maioria não tem relacionamento com Deus, não sabemos o que é oração. Ouvimos isso semana passada, que a oração é um diálogo entre pessoas que se amam. A oração é uma forma da gente falar com Deus, mas a gente também precisa ouvir a sua voz e entender a sua vontade. E não adianta nós fugirmos dessa vontade, não adianta nós nos calarmos para essa vontade, ela vai se cumprir. E uma das coisas que atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus são os nossos erros. Todas as vezes que nós erramos, nós nos afastamos. Todas as vezes que nós cometemos um erro, um deslize, nós deixamos de procurar Deus. Todas as vezes que nós voluntariamente resolvemos errar. Não é aquele ocasional, aconteceu, nossa, fui pego desprevenido, não. Muitas vezes nós maquinamos um erro, nós traçamos o perfil desse erro, nós alimentamos esse erro dentro da alma, e antes mesmo de errar, nós criamos desculpas para ele, desculpas humanas. Criamos mecanismos para explicar o inexplicável. Erramos. E esses erros maquinados são aqueles que mais nos afastam. Porque o afastamento de Deus já acontece a partir da hora que eu premeditadamente começo o meu erro. Não é uma coisa que me afasta de Deus lá no dia que eu datei para cometer o erro. Lá no dia tal. Começa hoje, quando eu marquei a data para frente, quando eu me programo para me ausentar de Deus. Tal final de semana eu vou quebrar tudo, vou picar o couro, deixa a vida me levar e a giripoca vai junto, né? E ela que vai piando atrás com a fiarada. E eu vou sumir, vou dar um balão na igreja. Então esse dia já é o dia do meu erro. Não o dia que eu consumar, mas o dia que eu já intencionei. Porque eu já sei que eu vou dizer, não, o pastor vai me ligar, eu vou falar que eu estava com dor de cabeça, que eu estava, mas dor de cabeça todo domingo, na sexta-feira não dá. Eu nunca vi que essa enxaqueca que não dá sexta, 10 horas, 11 horas da noite, nem sábado, às 10, às 11, né? E daí a madrugada inteira, eu nunca vi. Eu escuto só um vírus. Você já viu isso? Conhece aí, Queijão? É um vírus da dor de cabeça que dá no domingo. Isso aí tem outro nome. Isso é ressaca. Eu conheço isso como ressaca. Pastor, estou com uma enxaqueca. Tomei tudo quanto foi remédio. Aí o pessoal entra no Facebook, eu não sei se vai dar, porque isso tem outro nome, isso não é dor de cabeça, é ressaca. Bebeu até chamar Jesus de Genésio. Não é? Entortou, manguaçou a noite inteira. Aí é óbvio que o fígado vai se revoltar. É óbvio que vai ter dor de cabeça. Pastor, como é que você sabe? Porque eu já fiquei bêbado. Porque eu já bebi. E no outro dia não foi legal. Foi muito desagradável. Passei mal o dia inteiro. Não podia pensar em comida. Fiquei na cama. Aí o pessoal, primeiro que não falam nem comigo, falam com a Cris, né? Falam com a pastora. Pastor, avisa o pastor que eu não vou poder estar lá, porque eu estou com uma enxaqueca. Enxaqueca nada. Isso é ressaca da manguaça.
Não é? Estou errado? Vírus de dor de cabeça no domingo? Só domingo? Isso é uma coisa que já vem premeditada, sabe? A ausência de Deus começa na segunda. É um círculo vicioso, porque aí o domingo eu não vou porque eu estou de ressaca. O Espírito Santo está me incomodando, eu vou olhar para as pessoas e parece que está todo mundo sabendo o que eu aprontei sem ninguém ter me visto. Isso tem um nome também. É o Espírito de Deus. Mesmo porque no Projeto Amar a gente não tem o hábito de ficar apontando, eu te vi lá, eu vi você fazendo, eu sei que você fez no verão passado, eu te vi esse final de semana. Não tem esses filmes de terror no meio do Projeto Amar. Isso é terrorismo de outros lugares, aqui a gente não faz isso. A única coisa que a gente vai meio que falar assim, é bom você voltar para casa, é você chegar bêbado aqui no culto. E se você chegar bêbado quietinho, a gente até vai deixar você ficar quietinho aqui. Quem sabe o fogo passa durante a mensagem. É a única hora que a gente vai falar, querido, vai para casa, toma um banho gelado, semana que vem você volta. Fora disso, a gente não vai condenar, nós não estamos aqui para apontar dedo. Deus não deu esse direito aos homens. Só que aí a gente faz isso, se ausenta de Deus. Olha quanto buraco aqui, ó. A gente tem alguns que estão com problema, e a gente entende. Mas a maioria é safadeza mesmo, é desculpa, é muleta de desculpa, né? Isso aí, é converseira. Todo mundo dá desculpa para tudo, né? Mas o jogão do Timão a gente não perde, a gente vai lá assistir. Garanto, se estiver em Rio Preto, Timão contra São Paulo, acabou a igreja. Fica vazia. Tem palmeirense aqui? Então beleza. Então alguns vão ficar. Então tá bom. Não vai ter culto. A gente faz uma reuniãozinha de oração assim, em círculo, né? E pensa que a gente é assim, o ser humano, queridos. Nós estávamos falando este sábado exatamente sobre essas questões de máscaras que nós usamos. E isso prejudica muito o relacionamento. E nós usamos essas máscaras com as pessoas. A gente pensa que, querido, quando você me liga, me procura na internet, procura a pastora na internet para dar uma desculpa como essa, não é para nós isso aí. A gente não está preocupado com isso. Não precisa justificar. Quando eu fiz o tiro de guerra, que o tenente cobrava alguma coisa que a gente não tinha feito, a gente explicava por quê, falou, explica, mas não justifica. É Deus, você tem que estar em paz com Deus. Está em paz com Deus? Estou. Tranquilo. Está liberadíssimo. Quem sou eu para me opor à tua paz com Deus? Nos ausentamos no final de semana, a segunda-feira começa brava, que ela já não é fácil. Sem pelo menos uma abastecida de final de semana, o negócio vai desandando. A terça-feira fica pior que a segunda, aí a gente já passa mais aborrecimentos, o inimigo começa a armar algumas ciladas, na quarta-feira começa um converseiro, uns convites. E não pensa o seguinte, o diabo não vai aparecer para você de tridente e rabo e chifre, todo vermelhão, igual o Hellboy. Ele não vai aparecer para você com aquela cara, para você sair no cabo de vassoura atrás dele ou sair correndo dele. Tá? Ele vai aparecer na voz de um amigo legal, que vai arrumar alguma coisa para você fazer, seja para ganhar dinheiro, seja para se divertir. São as duas coisas que mais tiram pessoas do convívio de uma comunidade religiosa hoje. Diversão e grana. É o que mais tira. Diversão pessoal, prazer pessoal e dinheiro, que também é prazer pessoal. Não vai afastar. Se você gosta de jogo, vai chover convite. Por que ninguém me chama para jogar futebol? Conversa comigo 5 minutos sobre futebol, você vai falar, pastor, não entendi nada de futebol. E eu já fiquei sabendo que um dos quebramentos de ligamentos da vida dele foi no futebol. Então ele aposentou a chuteira. Aqui eu tinha em casa, eu passei para você o meião, né? Tinha um meião lá, passei para quem joga. Falei, não, estou fora desse negócio, não jogo mais. Então a minha não pega no futebol. Mas e se pintar aquele jogaço num horário de reunião? Falar, reunião tem sempre. Mas é sair da velha guarda, com os amigos, então inimigo. Tem gente que gosta de uma bela picanha. Pode entender, querido, não vai faltar picanha para te convidar a não aparecer aqui no encontro de casais, a não aparecer aqui na escola bíblica, a não aparecer aqui no domingo à noite. Não vai faltar picanha na sua vida.
Você vai até observar assim, você vai olhar para um amigo e falar, poxa vida, a época que eu não era cristão, o pessoal não me chamava. Agora, é até um fato assim, né? O Serginho contou isso pra gente uma vez, né? A gente estava num jejum, foi jejum de carne? Que teve um churrasco só de picanha, um negocinho que você foi? Foi, né? Nós estávamos em jejum aqui, acho que foi 30 dias, 40 dias, nós abrimos mão da carne vermelha. Esse aqui, coitado, chegou aqui, Flavinho do céu, você nem tem ideia, foi o que foi. Chamaram a gente para tocar lá numa festa, só tinha picanha. Era churrasco de picanha, o pessoal passava com o prato assim, a gente de jejum. Nunca chamam a gente, nunca fizeram uma festa só de picanha. Mas eu estava de jejum, a picanha passava para lá, a picanha passava para cá, e passava para lá. Eu falei, Serginho, pode esperar. Na hora que acabar o jejum, ninguém vai te chamar para uma festa como essa. Olha, querido, é simples. Você pensa que é maior do que Cristo? Cristo foi para o deserto, ficou 40 dias de jejum, ele teve fome. A primeira coisa que o diabo fez foi tentá-lo. Você não está com fome? Olha, tem essas pedras aqui, transforma em pão. Você tem poder para isso. Só falar. Ele tinha uma necessidade, muita fome. Sentiu fome. A Bíblia diz, ele teve fome. Foi a primeira coisa. O diabo ficou lá. Nossa, esse homem não vai ter fome, não. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, falou, nossa, tem que ficar aqui, né? De campana. Estou aqui de plantão, ficou lá. 20º dia, nada. Falei, mas esse cara não come. Tá lá o banguelão lá. 40 dias. O estômago de Jesus fez tão alto que o inimigo ouviu. Ele estava sozinho, não falou nada. A Bíblia não diz que Jesus falou, estou com fome. Diz que ele teve fome. O inimigo teve acesso a essa informação. Primeira coisa, falou, transforma em pão. A gente pensa assim, é verdade, não tem nada demais. Sou eu que estou fazendo, eu estou ouvindo a voz do inimigo e obedecendo a sua vontade. Nos afastamos de Deus. E a vida começa a ser enrolada. Quinta-feira, aí vem convite, tem balada de todo tipo, tudo que a gente gosta, que está dentro de nós. Você já reparou que ninguém vinha te visitar até você virar crente? E todo mundo vem no domingo, no sábado à noite, que é para você não ir à igreja? Ou só eu que observo isso? Ué, querido, mas eu vou deixar meu parente que nunca apareceu, leva ele na igreja. O meu pai, quando se converteu, isso começou a acontecer na vida dele. E eu me lembro disso. Aconteceu um final de semana, aconteceu 2 finais de semana. No terceiro final de semana, ninguém falou nada para ele. Ele pegou o pessoal os visitantes e falou assim, queridos, eu estou indo para a igreja. Ué, Flavião, você virou crente? Meu pai era terrível. Então o pessoal curtia na casa dele, porque falar borracha, fazer coisa errada, era com o velho. Então todo mundo queria ficar perto dele. E ficaram sabendo que ele virou crente e não saíam mais de casa. Aparecia parente lá de São Paulo, aqui no interior, para ver ele. Pois veio gente de São Paulo e falou, o seguinte, eu vou na igreja, vocês querem ir? Não, então, Flavião, não quero não. Mas a gente veio de São Paulo para te ver. Eu falei, então vocês ficam aqui 2 horas sem mim, pode ficar à vontade na casa, eu estou indo. Tem geladeira aberta, banheiro, vocês sabem onde está tudo aqui. Vocês não vão embora mesmo? Então vocês ficam aí 2 horas sem mim. Eu estou indo para a igreja. Vai que eu voltar, a gente volta a conversar. Teve gente que parou de ir na casa do meu pai. Mas teve gente que foi com ele para a igreja. E teve gente que se converteu. Por causa de posicionamento. Nos afastamos de Deus por qualquer porcaria. Qualquer chiclete usado tira a gente da presença de Deus. E aí a gente reclama que não acontece nada. Aí nós reclamamos que a nossa vida não anda. Que os problemas estão aumentando. Tudo é prioridade. Menos o que mais importa. Aí você fala assim, nossa, veio jogar mais terra em mim. Não. Eu vim dizer para você que apesar de tudo isso, esse texto é para lavar a sua alma. Só que você precisa acordar. Hebreus 4, verso 14.
visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos a graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ei, quando você está com um problema, não é para reclamar de Deus, é para chegar perto dele. Quando nem tudo acontece do jeito que você quer, não é para se afastar de Deus, é para se achegar a Ele. Porque tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que assim como nós, passou por tudo que a gente passou e não pecou em nenhuma vez. Capaz de compreender o que você sofre, capaz de compreender a tua ressaca de final de semana. Essa dor de cabeça mentirosa. E esses desvios, capaz de entender, porque todo mundo errava à sua volta, ele não. Mas ele entendeu esse sentimento. Seria fácil a gente dizer para Deus, Deus, o Senhor cobra de nós, mas o Senhor é Deus. Perfeito, nunca vai errar. Jesus veio e entendeu isso. Ele veio para falar, não, eu fui homem, sei como é. Fui tentado. Passei necessidade, passei fome, tive frio, dor de barriga, pescou, dormiu no relento, foi expulso de alguns lugares, maltratado, bem recebido, criticado quando abria a boca. O que mais Jesus ouvia era crítica quando falava, não era boa praça, porque ele falava a verdade. Foi ser humano e crítico. Mas ele não era um crítico como os críticos que nós temos por aí, capazes de cornetar tudo, mas não conseguem experimentar nada, porque não tem capacidade de criar, de realizar. Jesus criou, realizou, como homem. E aqui está dizendo que nós podemos chegar com confiança no trono desse homem, para encontrar a misericórdia que nós precisamos. Você sabe por que as pessoas se ausentam de Deus por causa dos seus erros? Porque não confiam que existe misericórdia no trono de Deus. Acreditam que lá existe castigo. Acreditam que lá vai cair raio e trovão na cabeça. Acreditam que vai pagar por aquilo que pecou. E infelizmente, nós aprendemos assim desde a nossa tenridade. Aprendemos isso em qualquer religião. Olha, filho, não faz isso que Deus castiga. Quantas vezes nós ouvimos isso de nossos avós? Olha, filho, não faz isso que Deus castiga, hein? Olha, filho, não ri do aleijado, que se o anjo falar amém, você vai ficar aleijado também. Ixi, eu via tanto, tinha medo, né? Terror disso. Pavor. Aí a gente se torna um pouco maiorzinho, começa a ir para a igreja, aí a gente vai para a classinha. Chega na classinha, as professoras começam a contar a historinha. Primeira historinha legal, dilúvio. Morreu todo mundo porque Deus estava bravo. Sobrou só Noé. Aí ferrou. Aí depois, quando a molecada começa a crescer, aí eles vão dar aula de Sodoma e Gomorra. Morreu todo mundo queimado. Vixe, ferrou. Até a gente entender a graça, passamos pelo Deus dos desastres. Que o chão abria, que o mar abria e fechava e engolia todo mundo. As crianças sabem decorar as historinhas. E o relacionamento com Deus fica ferido. Não pela didática da escola, mas é porque a gente aprendeu assim. Então nós temos tentado dentro do projeto a intercalar o poder de Deus para mostrar que precisava dele vir a ser homem, para o homem poder se achegar a ele. Porque todo aquele barulho que ele fez no Velho Testamento, as pessoas tinham medo. E aí ele quis mudar isso. Ele provou que não adianta ele se mostrar, ele aparecer aqui. Gente, se ele aparece aqui, se ele aparece carne e osso, a gente cai duro.
A gente fica com medo. A primeira coisa que nós vamos olhar, não é olhar para Deus e correr para abraçar Ele, a gente vai olhar se a gente tem algum pecado, porque a coisa vai feder. Então Ele é todo poderoso, onipresente, está aqui nesse lugar, como está em todos os lugares, mas está aqui atento ao que está sendo dito, atento ao que o teu coração pensa, mas Ele não se manifesta exatamente para não te assustar, porque não resolve essa manifestação. Então Ele preferiu trabalhar como ser humano, Ele veio como homem e mostrou um caminho, e a gente continua nesse caminho, e aí Ele deixou homens para continuar apontando o caminho. Acabou esse show pirotécnico. Ele falou, não, é um caminho mais calmo. Aí vem aqui, ó, a cartinha de Hebreu. Cheguemos nos 20:16, com confiança ao trono da graça. Eu tenho uma pergunta para você pensar. Você tem confiança de chegar no trono da graça? Aí eu te faço uma segunda pergunta, se a primeira for sim. Por que não chega? Ah, mas eu chego. Chega? Você tem convicção que você alcança a misericórdia? Misericórdia é aquele que seria, vamos imaginar nesse texto, aquele que seria condenado e foi absolvido sem merecer. Porque alguém se compadeceu. Teve dó. Isso é misericórdia. Sentiu o nosso medo, nossa miséria, o nosso abandono, não dele nos abandonar, mas de nós abandonarmos. Ele sentiu essa solidão e tem misericórdia. Ele veio como homem, sentiu tudo isso e preparou um trono da graça para você e eu, para que nós possamos chegar até lá. Chegar com confiança, que vai ser aceito. Existe uma história na Bíblia, talvez eu traga, ou a pastora traga esse assunto aí, mas foi Esther, né, que dependia do cetro? Isso. A rainha Esther, ela foi para defender o povo. E ela chegou diante do rei. Mas havia uma lei real. Quando a pessoa entrasse no palácio, diante do trono, sem ser convidado, se o rei não levantasse o cetro e apontasse para a pessoa, aquela pessoa seria sumariamente executada. Então as pessoas daquela nação só poderiam e só entravam naquele lugar se tivessem convite do rei. Aí ela chegou e expôs os problemas e houve a vitória. Sabe, isso tudo acontece na Bíblia, essa narração tem na Bíblia, para a gente entender a diferença de trono e trono. O trono de Jesus, o trono da graça, não precisa de cetro. Porque ele foi morto. Você tem livre acesso. Ele apareceu diante do trono sem ser convidado, cheio de pecado, e foi condenado à morte pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então o cetro, por assim dizer, já está apontado para você. Você pode chegar confiadamente a esse trono e alcançar, e ter ao seu alcance a misericórdia que você precisa. Para quê? Para tudo o que você faz de errado na sua vida, alcançar a misericórdia e encontrar a graça. Eu vim aqui para dizer para você e para nós, que apesar dos nossos pecados e dos nossos malfeitos, existe um trono de misericórdia e graça disponível para você, para que você não fique mais triste. E que mesmo que hoje, dentro do seu coração, tenha algum tipo de revolta, algum questionamento, ainda assim, não há castigo para você chegar diante do trono. Misericórdia e graça. Bom, diante dessa argumentação, eu entendo, se eu tivesse sentado aí, que era tudo que eu precisava ouvir. Eu diria mais. Eu diria que eu precisava muito ouvir isso. Muita necessidade de ouvir isso. Então eu sinto aqui
nesse ambiente, não foi me revelado, mas eu sinto aqui um pesar dentro dos corações. Eu sinto uma dificuldade de se achegar. Essa dificuldade se origina na nossa introdução. Nós nos ausentamos da presença dele. Ficamos em trevas. Praticamos mais pecados ainda. Erramos muito mais. A semana vai ser mais difícil para quem não está aqui. Muito mais difícil. Porque você vai sair daqui entendendo que você pode chegar no trono da graça amanhã, se for preciso. Aqui mesmo. Ele está disponível para você agora. Para você chegar e encontrar perdão. Sair daqui limpo. Mas aqueles que estão perdendo essa palavra, amanhã vai ser mais um dia de terror e ausência. Mais um dia de trevas, mais um dia para somar pecado. E não ficar livre deles. Jesus fala assim, ó, se você está com fardo pesado, vem até mim. Troca comigo de fardo, porque o meu é leve. Esse trono da graça é para aliviar a sua vida dos teus pesos. E não são aqueles que colocam nas suas costas, não. São aqueles que você busca colocar. Essas insistentes ausências de Deus. Essa mania que nós temos de adquirir, e eu não estou falando aqui de bens materiais. Nós vivemos um conhecimento do ter e não sabemos quem somos. Não existe mais ser. Quem sou eu? Apesar da minha inteligência, do meu cargo de pastor, das minhas finanças. Quem sou? Quem é você? Aqui está dizendo que para qualquer um existe um livre acesso. Porque um homem passou pelo que você passa. E ele abriu o caminho para você passar. Abriu as portas e deixou aberto. Ninguém mais vai fechar. Existe um trono de graça e misericórdia esperando você para se chegar. Pessoas olham para dentro e falam assim, não, mas Deus não vai me aceitar. Querido, Deus sempre te aceitou. Talvez aconteceu algo diferente. Você foi aceito em um lugar. Eu já ouvi muito de pessoas aqui. Muitos lugares aí não me aceitam. Não me aceitaram. Mas aqui vocês me aceitam. Nós entendemos isso por essa ótica. Todos nós fomos aceitos. Quem somos nós para recusar? Então você teve a primeira experiência de portas abertas aqui, no projeto. Só que só chegar até o projeto é pouco. Você precisa chegar no trono da graça. Você precisa aprender a ter reuniões com Ele. Você precisa chegar nesse lugar sem medo. É apesar de tudo que você fez. Aliás, querido, se você encheu a cara no final de semana e chegou bêbado em casa, uma boa hora para falar com Deus é bêbado. Olha que absurdo, não é? Vá diante do trono da graça para Deus pelo menos salvar você dessa tua bebedeira. Te fazer recordar todas as besteiras que você fez com a cabeça cheia de álcool. Ou que você pensou. Trono da graça, aberto para qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar. O trono da graça não encontra-se aqui, em igreja alguma. O trono da graça é disponível para aquele que, baseado na mensagem passada, está aprendendo a conversar com Deus. Todas as vezes que você conversa com Deus é porque você entrou na sala do trono. E ali você tem acesso. Isso é independente deste culto, independente dessas portas, você e ninguém mais precisa aprender a entrar na sala do trono. Aí eu refaço a pergunta. Você tem entrado na sala do trono? Quanto tempo faz que você não faz isso? Será porque você foi condenado por um líder religioso? Um pastor, um padre, sei lá o quê? E falou que você não tem jeito, que você está debaixo de maldição e de rebelião? Você acha mesmo que essas palavras ditas por homens impedem você de chegar no trono da graça? Ainda que realmente você fez uma rebelião,
você precisa chegar no trono da graça para desfazê-la. Agora entenda, lá você vai encontrar a graça e a misericórdia. Eu quero encerrar com o texto de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Jeremias ouviu muito a voz de Deus, mas ele escreveu um livro que, educadamente, colocaram de lamentações, mas isso aqui é mais são reclamações mesmo. Teve alguns dias aqui que ele estava em estado deplorável. Um homem que ouvia a voz de Deus numa época que Deus falava, ouvia mesmo. Ele tinha um toque direto com Deus. E um detalhe, era uma época, não como a de hoje, que ele fala com qualquer pessoa. Ele está falando aí dentro do seu coração. Naquela época não era assim. Ele usava algumas pessoas contadas a dedo para falar. E ele falava com essas pessoas transmitiam o recado. Hoje mudou tudo isso. Através de Cristo que abriu a passagem, então o acesso é com todos. Esse homem que tinha acesso direto a Deus numa época em que pouquíssimos tinham, escreveu um livro de reclamações. O capítulo 3, ele começa assim, não vai entrar ali, mas eu vou ler só para você entender. O primeiro versículo: eu sou o homem que viu a aflição da vara do furor de Deus. E aí ele começa. Aí ele reclama no 4, ele me fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos, me fez habitar em lugares tenebrosos, no verso 6, como os que estavam mortos há muito tempo. No verso 8 ele fala assim: ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Parece que eu já ouvi isso de pessoas, né? Verso 14: eu fui feito um objeto de vergonha, de humilhação do meu povo. Eles cantam sobre mim o dia todo. Deus me fartou de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Quando eu li isso, me deu uma aflição. Chega a dar arrepio. Fui privado da paz. Verso 17. E esqueci que era prosperidade. Eu já ouvi muito isso. Dinheiro? O que é isso? É de comer? Dinheiro passa na mão de todo mundo. Daqui sumiu. Desapareceu da minha vida. Esqueci que é prosperidade. Jeremias. No verso 18. Então eu disse: acabou a minha força e a minha esperança no Senhor. Acabou a minha esperança. Aí de repente, no meio dessa conversa com Deus, ele muda o cenário. É um diálogo. Lembra da oração? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Depois você lê em casa o capítulo todinho. Ele está falando com Deus. E aí a coisa mudou. Aí ele começa a falar consigo. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e da amargura. Está falando para Deus. No verso 20. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. No 21, o Espírito Santo começa a tratar com ele. Entretanto, eu me recordo disso. Portanto, eu tenho esperança. No verso 18, ele falou assim: eu não tenho mais esperança. No verso 21, mas espera aí, estou me lembrando de algo. Então eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as misericórdias não têm fim. E no verso 23, novas elas se fazem a cada manhã, e grande é a fidelidade dele. Eu vim dizer para você, querido, para você que vai me assistir, que está me assistindo, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. O sol nasceu, existe um mecanismo junto com o sol, a misericórdia de Deus. E a Bíblia fala, antes dela se renovar pela manhã, que elas não possuem fim. Não existe fim.
Não existe limite para as misericórdias de Deus para você, querido. As misericórdias se renovam todos os dias de manhã. Querido, é uma metáfora. Porque se no versículo anterior está dizendo que não tem fim, não precisa dizer que ela acontece todo dia pela manhã. Ela não tem fim. Ela não acontece, ela é. Mas metaforicamente está dizendo que ela se renova a cada manhã. É uma dica baseada naquilo que nós conversamos semana passada. Para você ter relacionamento com Deus todos os dias. Todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova para você. Então, baseado nesse texto, o texto de Hebreus se completa. Cheguemos com confiança ao trono da graça para alcançar a misericórdia e a graça. A misericórdia se renova todo dia para você, querido. Não importa o que você fez, não importa a porcaria que tua vida está, existe misericórdia de Deus para você hoje. E se você está abatido hoje no final da noite, amanhã de manhã começa de novo. Vou ensinar para você um segredo. Para de amontoar dias na sua vida. Para de amontoar erros na sua vida. Na segunda eu fiz isso, na terça eu fiz aquilo, na quarta, e chega aqui no domingo assim, corcunda de tanto peso, de tanto pecado, que não consegue mais. Para de somar isso, porque as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. A Bíblia está dizendo aqui que é para você buscar Deus todos os dias. Chega aqui limpo no domingo. Não precisa chegar aqui com a bateria fraca, com o tanque vazio. Todo dia você tem disponível, livre acesso para encher o teu tanque, para recarregar suas baterias. Não precisa. A igreja não tem que fazer culto todos os dias. A igreja não tem que funcionar 24 horas para cada um que está precisando vir aqui encher o tanque. O trono é aberto para você, é pessoal e íntimo. Não é aqui que você tem acesso a esse trono. É você e Deus. E todos os dias, enquanto você existir, as misericórdias do Senhor se renovam, estão de portas abertas para você ter acesso. Como é que você está? Está abatido? Está triste? Está carregado de pecado? Está desanimado? Você precisa de um conforto, dessa misericórdia, desse consolo, de chegar diante de Deus. Não está que nem Jeremias, ele bloqueou a minha oração, não houve mais nada. Está se sentindo assim? Então faça como ele, lembre-se, a misericórdia, me lembrei, as misericórdias se renovam todos os dias, então eu tenho esperança. Provavelmente, essa oração estava sendo feita no final do dia, à noite. Ele passou por uma tribulação terrível, e na escuridão da noite ele estava abatido, e não tinha mais esperança, desanimado, estava falando, mas estava bloqueada a oração. Ele disse aqui, queridos, ele bloqueou minha oração, não ouve mais o que eu digo. Mas peraí, me lembrei de uma coisa, as misericórdias se renovam a cada manhã, então amanhã de manhã começa de novo. Amanhã de manhã eu tenho um novo acesso, eu vou dormir. E sabe quem mais diz isso? O salmista fala assim, olha, eu deito e logo pego no sono, porque Deus me faz repousar em segurança. Aí tem um outro texto, eu não sei se é o salmista ou o filho dele, que fala assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você veio para cá triste, e vai voltar assim, moadinho para casa. Mas existe uma misericórdia que se renova, e uma alegria que acompanha pela manhã. Há um novo dia para você. A gente canta isso, né? Eu não pensei que ia caminhar para esse desfecho. A gente podia ter preparado o sol da meia-noite para cantar. Amanhã será um novo dia. De repente dá. Então, vem banda aqui. Eu não vou fazer apelo, porque hoje é um dia especial. Mas eu vou fazer uma oração agora para a gente encerrar a gravação. E durante a canção você vai fazer a sua entrega. Você que está assistindo,
você procura aí Sol da Meia-Noite, do Rosa de Saron. Deus vai falar com você nessa canção. Vamos orar. Paizinho, eu quero colocar nas tuas mãos cada coração que está aqui, cada problema, cada pecado, cada dificuldade, desses que estão assistindo, de todas as pessoas que estão aqui hoje, reunidas nesse lugar, todo abatimento que há no coração, todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de amargura, todas as dúvidas, questionamentos sobre a sua existência, sobre a sua bondade. Ó Pai, não, eu vim aqui trazer um recado da tua parte para eles, que a tua bondade é, e a tua bondade existe, as tuas misericórdias se renovam. Amanhã é um novo dia para cada um, e eu quero pedir que a tua bênção venha sobre eles, que haja um renovo, que eles experimentem isso amanhã cedo, ao levantarem. Sintam a tua misericórdia nascendo com o sol, e sintam a tua alegria sendo renovada. Ainda que durante o dia comece a acontecer novas tristezas, no outro dia, novas alegrias virão, nova misericórdia chega, porque elas não têm fim. Então eu profetizo, Senhor, que esse mecanismo seja ligado na vida de cada um, na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um que ouve essa oração. Que seja ligado esse mecanismo, seja aberta essa porta, que eles consigam visualizar que o trono da graça e misericórdia está ali, pertinho, que é só chegar, e que eles consigam chegar, como diz o texto, confiadamente, sem medo de ser feliz. Abençoe cada um aqui, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.